Olá, Deixa eu dar um pause aqui. boa noite. Foi mal, Marrom. Só que agora a Bia chegou, né? A gente vai precisar aí dar uma pausa, né, nessa música que fala muito aí, né? Sobre autoabandono, sobre se deixar de lado. Ainda não, Carol. Presencial ainda não voltei. Não sei ainda quando isso vai acontecer, tá? Mas assim que possível eu vou avisar vocês. A gente, Bia, boa noite. Que Boa saudade. noite. Muito Também, bom te muita. ver. Muito feliz assim de estar com você hoje. Vou te explicar como é que tem sido, né? A gente tem feito aí lives de 1 hora, mas se você conseguir dar o seu recado em menos tempo, isso não tem problema, beleza? Quando tiver nos 10 minutinhos finais, eu vou informar, caso você queira finalizar ou abrir espaço para as pessoas fazerem perguntas. A gente tem as perguntas da caixinha, né, para quem me enviou, e às vezes surgem perguntas aqui também ao vivo. E aí, se der tempo, dentro daquilo que você preparou para a gente, aí a gente vai respondendo, tá? Eu tenho uma mania de vez em quando pedir para falar um pouquinho também. Aí, se você tiver espaço, aí a gente vai trocando. Tá bom, Bia? Tá, Aí eu fica à vou deixar você vontade. se apresentar pro pessoal, tá? E aí você começa como você achar melhor. Se pelo seu repertório que você montou, pelas perguntas, enfim. Aquilo que você achar que fica mais agradável. Então, boa noite a todo mundo. Meu nome é Beatriz Barros, eu sou psicóloga, atuo hoje na clínica com a terapia cognitivo-comportamental. E quero agradecer, né, Tiane, primeiro dizer que seu cabelo está lindo, adorei. Obrigada. E agradecer o convite de fazer parte dessa seleção. Acho que o tema está incrível. Acho que a seleção de convidados está incrível, modéstia à parte, né? Mas o tema é muito atual. Só O gente tema é boa. só a seleção, só nível de seleção mesmo. Acho que o tema é muito, muito atual, acho que está muito na nossa sociedade, né? Está muito à nossa em volta, mas a gente não fala sobre isso. E fica muito difícil identificar uma coisa que a gente não fala, né? E acho que a gente tem que mesmo ocupar esse espaço, nós, enquanto profissionais de saúde mental, a gente tem que ocupar as ferramentas e usar as ferramentas que a gente tem para levar esse assunto para as pessoas. Então, acho que e pretendo contribuir um pouco com esse assunto todo, né? E aí, como você É, falou, eu vou pelas perguntas, porque tem as perguntas bem diretas que eu acho que dá para ir encaixando e contextualizando para exemplificar. E Tiane pode me atravessar, me cortar, falar por cima, não tem problema, vamos trocar meio. tá bom. Então, E a vou começar. galera que está aí presente vai ajudando, dizendo se o som tá legal, a imagem tá legal. Participem, que a live sempre fica mais dinâmica com a participação de vocês. Então vamos lá. Isso aí. É, Nós vamos falar sobre eu, autoabandono. Isso aí é o tema que está fixado. eu vou começar com uma pergunta que é bem direta, né? Que é o que é o autoabandono. Vou começar com essa porque já começa exemplificando o que que é. Eu acho que a palavra em si, ela é bem autoexplicativa, né? No sentido de significar eu mesma me abandonar, eu mesma me ignorar. Mas no contexto de codependência emocional, acho que a gente pode definir como as atitudes de ignorar as suas necessidades para colocar as necessidades do outro em primeiro lugar, né? E botar as necessidades do outro em detrimento das nossas. Então, não interessa se a minha decisão vai me afetar, eu penso primeiro no outro e agradar o outro está muito mais na minha mente do que me deixar confortável. E aí, eu Uhum. acho que tinha tem falado isso em outras lives também, quando a gente fala de codependência, não é só em relação amorosa, ela é em outras relações, né, familiares, entre amigos. E aí é importante falar sobre isso porque no autoabandono eu vejo uma influência muito grande cultural, porque a gente é ensinado desde muito cedo que o autossacrifício não, que o relacionamento ele é baseado em autossacrifício. Você precisa se sacrificar, você precisa sofrer. Seu vínculo afetivo está dependendo do seu sacrifício. Tanto amar é Uhum. sofrer. A gente vê isso em música, a gente vê isso em novela, a gente vê isso em filme, a gente vê isso nas nossas relações. E aí, dentro do contexto familiar, é muito difícil identificar. Porque vamos colocar o Uhum. exemplo de filho e mãe, por exemplo, você é jovem adulto ou adolescente, você quer tomar decisões ou quer seguir algumas metas que vai afetar a sua mãe, por exemplo. Você não pode reclamar sobre isso, porque a sociedade vai dizer para você que você tem que ser grato à mãe. Se você fizer uma coisa que vai afetar ela, você é ingrato, você não deveria. E o inverso Uhum. também é verdade.
As mães têm que colocar os filhos em primeiro lugar, caso contrário, ela é só uma pessoa que pariu. Ela não tem a maternidade fluida ainda, ela não é mãe de verdade. Então, reclamar sobre isso é impossível. E aí é difícil você Existe identificar até que uma aquela coisa está frase, né, de errada. ser mãe é padecer no paraíso, né? Eu preciso É, estar exatamente. Sim, exatamente. E aí isso causa uma sensação muito equivocada, né? De eu não posso reclamar, porque se todo mundo está dizendo que isso é certo, então eu que estou errado. Eu tenho realmente que me sacrificar. E aí é muito difícil pedir ajuda nesse sentido, né? No contexto familiar. Então você começa a sim, identificar isso quando já chega numa relação amorosa. Quando você começa a repetir esse padrão de relação, você começa a perceber como isso é incômodo. E aí fica mais evidente numa relação amorosa. Mas é importante dizer que são várias relações. Pode acontecer em tio e sobrinho, neto e avô, e qualquer tipo de uhum, situação de relação. Basta ter duas pessoas, né? E aí eu sim, definiria o autoabandono dessa forma. Colocar a necessidade dos outros em primeiro lugar, se sacrificando, né? Dizendo que sofrer é preciso nesse sentido, e isso é muito equivocado. Mas também acho importante contrabalancear, isso não significa que a gente vai anular o outro também, só vai pensar na gente, só vai tomar decisões pensando na gente. Mas eu acho que a uhum, diferença entre as duas coisas é que na segunda, em que eu contrabalancei, que eu penso em mim e no outro, é essa ponderação. É eu ponderar o que está me afetando. Será que isso vai ser bom para mim, vai ser ruim? Será que eu posso voltar nisso depois? É ponderar e em algum momento alguém vai ceder. Isso acontece. Mas o que não pode acontecer é eu não ponderar a mim mesmo nesse processo. Eu acho que sim. deu para entender direitinho, né? Sim, e aí quando você fala do autossacrifício, né, o autossacrifício vai levar ao autoabandono, né? Você começou falando Uhum. dele assim, o autossacrifício, aí se corrigiu o autoabandono, porque realmente está muito próximo, né? O autossacrifício ele se aproxima muito do autoabandono, porque quando eu vou deixando de lado necessidades pessoais para estar atendendo a necessidade alheia em detrimento daquilo que eu preciso, da minha urgência, de um desejo ou necessidade, ele vai me levar para o caminho do autoabandono. Então, se a gente pudesse fazer uma analogia, né? É como se o autossacrifício fosse um passaporte, né? Ou fosse fosse o vigilante que fica na porta, né? Dizendo se você poderá entrar no caminho do autoabandono ou não, né? E Então, perfeito, perfeito. essa confusão, não é nem uma confusão, né? Porque é tão juntinho, é tão emaranhado e é muito codependente. Olha só que louco, né? O autossacrifício é muito codependente do autoabandono. É tão emaranhado que a gente confunde o que é uma coisa ou outra em dados momentos, né? São atitudes muito parecidas, né? Pensamentos muito Sim, parecidos. sim. Então, a gente tem uma segunda pergunta, que é, numa relação, sempre me deixo de lado e valorizo o outro. Como não se abandonar? E aí eu lembrei da live com a Jéssica, que vocês falavam sobre expectativa, e aí a primeira pergunta realmente que vem é o que você espera disso? O que eu espero quando eu valorizo o outro e me deixo de lado? Tipo Uhum, de carência que eu estou tentando preencher, né? Porque como já foi falado nas outras vezes, durante a vida, num histórico, a gente tem necessidades não supridas, e muitas delas afetivas. E aí, com os relacionamentos atuais, a gente tenta suprir isso de alguma forma. Então, se eu coloco o outro em primeiro lugar, se eu valorizo o outro, o que eu espero em troca? O que eu estou uhum, querendo disso? Eu acho que é a primeira coisa que a gente tem que perguntar, né? Identificar isso na gente. E aí ela segue perguntando como não se abandonar. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer, como eu tenho falado, é identificar que atitude que eu tenho que me diz respeito nesse sentido. Quais são as atitudes que eu tenho, que comportamentos, que pensamentos que eu tenho que me fazem desrespeitar as minhas vontades e os meus desejos. E aí, uma vez que a gente identifica isso, é o primeiro passo para todo o resto. É quando você começa a perceber que você está se abandonando, que você está se ignorando, e aí como fazer para mudar? O primeiro passo é uhum, identificar o que está acontecendo. Você quer uhum. complementar essa pergunta? E assim, e essa identificação, ela só vai ocorrer quando você conseguir perceber isso, né? Muitas vezes a gente vê pessoas, conversa com pessoas que não conseguem identificar o que elas necessitam, o que elas precisam. O meu relacionamento não tá legal. Ok, mas ele não tá legal por quê? Porque eu queria que ele fosse diferente. Diferente como? O que que você deseja desse relacionamento? O que você espera? Não sei. Então, assim, né? Sente a falta, sente a necessidade, mas não consegue essa autoidentificação, né? O que que eu desejo? O que que aqui dentro de mim tem necessidade e falta?
não para colocar na conta alheia, não nesse sentido, mas primeiro para conseguir suprir as próprias necessidades, as próprias faltas, né? Eu tenho pensado muito na autorrelação, né? Quando eu pensei nessa jornada, Bia, não foi para falar do casal, mas foi para falar da autorrelação, porque quando você identifica em você as faltas, quando você identifica aquilo que você tem necessidade, você começa a aprender a curar o autoabandono. E quando você começa a curar o autoabandono, você vai tendo relações melhores, porque você não fica colocando a expectativa, como você estava dizendo, de felicidade, de amparo, de aconchego, seja lá o que for, na outra pessoa, que tem todo o direito de não querer te dar isso. E aí você falou ali de não conseguir perceber os seus desejos, isso relacionando com os outros fatores da codependência, vai muito da baixa autoestima, né? Se eu não Uhum. reconheço quais são os meus desejos, eu vou voltar meu olhar para o outro. Eu vou ver o que o outro quer e vou fazer aquilo. Porque eu não reconheço as minhas. Então tudo isso Sim. está realmente muito conectado, né? E E aí, aí às é vezes, aí se difícil. confunde, né? A baixa autoestima é porque eu não estou me arrumando, não estou fazendo unha, não estou fazendo cabelo, e não tem nada a ver. A baixa autoestima, né, também está muito relacionada com isso. O que que eu quero, o que que eu gosto, né? O que que eu curto, o que que me faz bem, o que me faz mal. Essa não identificação, autoconhecimento de novo, a gente batendo nessa tecla, né, Bia? A falta do autoconhecimento vai levar a caminhos de sofrimento, né? Não tem muito o que pensar sobre isso, né? O direcionamento vai levando nesse sentido. E não tem escapatória, é preciso passar por isso, né? Se você quer ter relações saudáveis, se você quer que as pessoas te vejam de outra forma, que você se veja de outra forma, você vai precisar passar por esse caminho doloroso mesmo. É o autoconhecimento que vai te tirar desse autoabandono, que vai te elevar a autoestima, e é preciso passar por isso. A gente tenta até desviar e tenta fugir, tenta evitar, mas não tem jeito, é por esse caminho. Então a pessoa perguntou Uhum. como não se abandonar, e eu falei para o meu paciente identificar o que está fazendo. O segundo é começar um processo de autoconhecimento mesmo, de identificar você, de se conhecer. A gente acha que a gente se conhece muito bem, né? Mas a gente conhece muito Uhum. pouco. A gente não tenta, Sim, a gente não é ensinado a isso. A gente é ensinado a reconhecer os desejos dos outros. A gente precisa agradar sim. os outros. A E aí outra é isso que a gente tem que estima, né? aprender, gente. O que que eu atendo no Exatamente. outro para que eu seja amado, né? A gente tem aqui Exatamente. uma validação da fala, né? Sim, grande descoberta. Aprender que só nós mesmos podemos atender às nossas necessidades, né? As principais, as básicas, né? Não que o outro não tenha essa capacidade em algum momento, mas não serão todas as necessidades, né? Que a outra Sim. pessoa conseguirá atender. E aí, como característica do autoabandono, é você ir perdendo aqueles seus interesses que antes eram vitais. Você identificar isso, você conhecer isso em você, vai te fazer não sair desse caminho, né? Porque a gente tem interesses vitais desde o início, a gente tem motivações, a gente tem metas, a gente vai perdendo isso. A gente tenta se adequar ao que o outro quer, para que ele não rejeite a gente, que ele não vai embora. E é isso que a gente é ensinado, né? Se a gente não corresponder ao outro, ele vai embora. E aí, o que a gente Sim, quer? A gente vai ser falha, a gente vai fracassar nisso. Então, a gente quer ficar com o outro e a gente se abandona mesmo. É literalmente isso. A gente se ignora. E aí, o primeiro passo é o autoconhecimento, é identificar, e vai doer, vai machucar, mas é o processo, né? Tem uma luz no fim do túnel. uhum. E aí essa luz no fim do túnel, né? Aí o spoiler da noite, próxima live, né? Onde a gente vai estar falando sobre a mudança de atitude, né? Os caminhos, né? Que a gente precisa estar atento, que a gente precisa seguir para ir retomando o protagonismo da nossa vida, que o autoabandono é exatamente isso, né? Entregar o protagonismo da nossa vida na mão de outrem. Outra pessoa está vivendo isso, né? Nesse grande paradoxo onde eu me abandono para não ficar só. Ó, que coisa! E aí no final me perco, né? E o outro perde o interesse porque eu já nem eu sei mais quem eu sou, né? E o outro perde o interesse e o abandono acontece, né? Então a gente vai na próxima live ir dando alguns sinais, né? Algumas pistas para os caminhos, porque uma live de 50 minutos a gente não vai conseguir, mas algumas pistas onde vocês vão poder buscar, né, conhecimentos e ferramentas
para irem conseguindo, né, ter relações mais saudáveis, principalmente a autorrelação, né? É porque é a principal, né? Para você ter outra relação, você precisa ter com você uma boa relação também. E aí me lembra aquela famosa frase de avião, né? Você precisa colocar máscara de oxigênio em você antes de tentar ajudar outra pessoa. Sim? Então, assim, se você estiver morrendo, você não pode ajudar uma pessoa que está morrendo também. Você precisa se cuidar primeiro. É literalmente isso. É dessa forma. A terceira pergunta é muito junta, assim. Não é nem uma pergunta, é um comentário. Eu sempre me deixo de lado pelos outros. E aí é a mesma pergunta que eu fiz da primeira vez, né? O que você espera disso? O que você quer ganhar com isso? Que falta você quer suprir com isso? E aí, como a gente falou, se eu não me expresso, eu vou me voltar pro outro. Se eu não consigo descobrir o que eu quero, quais são os meus desejos, quais são as minhas vontades, quais são as minhas metas, eu vou me voltar pro outro, eu vou fazer o que o outro quer. Essa é a natureza que a gente faz, né? A gente precisa de alguma coisa, a gente vai buscar no outro, porque foi assim que a gente foi ensinado. Acho Uhum. que tem um comentário grande aqui que eu perdi agora. Quer ler? Eu acho. Estou há 17 anos, né? Estou chorando, pois eu me anulo e só penso em outros. É isso, né? Quando a gente identifica, realmente dói. Quando a gente percebe que é isso que a gente está fazendo, realmente é doloroso. A gente precisa, e não pode ter, né? Não pode ter medo, mas é difícil quando a gente tem medo de pedir ajuda. Mas é tudo Uhum. bem pedir, é tudo bem procurar ajuda nesse momento. Porque é doloroso e se a gente não consegue, todo mundo tem coisas que não consegue resolver sozinho. Então, se eu não consigo, tudo bem eu ir lá pedir ajuda sobre isso. É Uhum. conseguir caminhar nesse processo que é doloroso de autoconhecimento. Sim, e o medo, né, Bia, ele sempre está dizendo, todas as emoções, na verdade, as emoções comunicam, né? E comunicam com a gente. E o medo, ele diz exatamente para a gente que existem áreas da nossa vida onde nós precisamos de algumas melhorias, né? Se eu tenho medo de pedir ajuda, talvez eu tenha que desenvolver a habilidade de ser cuidado, né? Porque tanto o autossacrifício que nós estamos falando aqui, quanto o autoabandono, fazem das pessoas cuidadoras com grande expertise. Elas cuidam, 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 mas têm grande dificuldade em serem cuidadas. E talvez o medo de pedir ajuda esteja comunicando E que só talvez seja o momento de ampliar a habilidade, né? De se permitir cuidar. deu uma travada aqui. Eu estou te ouvindo bem. Travou para Ah, vocês, não, gente? voltou. Voltou aqui, voltou. Eu estou te vendo e Então, quando a ouvindo gente. bem. Ah, já retornou, eu também estou te ouvindo. Acho que todo mundo está ouvindo também, acho que foi só o meu mesmo. Quando a gente falou de medo, veio a outra questão aqui também, né? Que é da pessoa que tem medo de pedir ajuda pro namorado e se isso é autoabandono. E aí você falou bem, né? Que o medo está falando pra gente. E eu também perguntaria medo de quê? O que tem de tão ruim em pedir ajuda? O que pode acontecer de tão ruim em pedir ajuda? Sabe? Porque eu tenho medo de ser um incômodo. E aí, assim, abre um espaço para divagação, porque tem pouca informação na pergunta, né? Uhum. Mas o que pode acontecer? Eu vou ser rejeitada se eu pedir ajuda? Vai ser um incômodo para ele? Eu tenho que resolver sozinho por algum motivo? E aí, e quais são as consequências disso? Né? Eu resolvo ou eu não resolvo o meu problema se eu não pedir ajuda? Se eu resolvo um problema, para mim é muito ruim, é doloroso. E se eu não resolvo, como é que fica? E aí, para a gente afirmar que é o autoabandona, a gente precisa saber quais são as consequências disso, né? Medo Uhum. de quê e quais são as consequências. Tem várias Sim. possibilidades aí. E aí, mas a primeira pergunta que eu faria é o que tem de tão ruim em pedir ajuda? O que pode acontecer de tão ruim, sabe? O que de E pior pode aí, acontecer, né, se eu pedir ajuda? exa- exatamente, o que pode acontecer? O que você acha que vai acontecer? Que atitude que ele vai tomar? O que, será que é algo da sua cabeça? Será que é algo que ele realmente faz? E se você pedir ajuda e ele ficar incomodado, é uma relação que vale a pena ficar? Então, não sei. Então, assim, quais são as consequências disso e como que você encara isso depois? Seriam as perguntas que eu faria para poder dizer se é autoabandono, se não é, se tem uma atitude de codependência, e se não tem, são outras questões, né? Sim, e para isso é necessário uma avaliação mais aprofundada, né, Bia? Assim, estar próximo, né? A gente entende, assim, aqui na live a gente tenta responder as perguntas, a gente tenta dar suporte com tudo, uma avaliação mais precisa somente lá no consultório ou no atendimento online, com acompanhamento, reconhecimento da história, assim, de supetão não dá. Né? A bola de Dá. cristal foi cancelada pelo psicólogo, a gente não pode mais usar.
há algum tempo, acho que desde a época das bruxas, e aí a gente não consegue dar algumas respostas. Mas, assim, o que você está falando, o que você está dizendo, assim, o que sempre vem para mim, né? Precisa do acompanhamento, precisa estar pertinho lá do psicólogo, sabe? Tendo suporte com relação ao que pensa, as emoções. Eu acho que isso é importante reforçar sempre, já que a gente está vindo aí para uma próxima live onde a gente vai estar falando dessa mudança de atitude, que às vezes é muito difícil tomar sozinho e é necessário que esteja alguém ao lado dando suporte nesse momento, que não é fácil. Mudar é desconfortável e é difícil, contudo necessário, né? Com toda certeza. E aí, assim, quando ela pergunta se é autoabandono, eu falo, pô, precisa de muito mais informação do que isso. O fato dela estar incomodada e não pedir ajuda já é uma informação para ela, né? Se ela traz essa questão pra gente numa live, assim, eu não peço ajuda, tenho medo de pedir ajuda, isso já é um incômodo. E aí é Uhum. bom identificar isso. Às vezes a gente Vamos aguardar um pouquinho a Bia voltar. Voltou, Bia? Estou te vendo de novo aqui. voltei, voltei. Hoje a internet tá boa comigo. Tem dia que é difícil mesmo. É, a gente voltou, vocês estão me ouvindo direitinho? Eu tô vendo direitinho agora. Tá. Temos um outro comentário aqui, né? Deixa, Que é, isso eu, antes de você passar para a próxima pergunta, deixa eu ler aqui o que a Renata botou pra gente, ó. O autoabandono às vezes acontece até mesmo dentro de um relacionamento dito perfeito. Ainda bem que ela colocou dito perfeito, né? Porque o relacionamento perfeito, ele não existe. A gente falou isso na live Uhum, passada sobre ilusões, gente. Isso aí é uma distorção cognitiva da expectativa, tá? Superdimensionamento da expectativa. Essa distorção cognitiva se chama ilusão. Para quem não aprendeu, é isso aqui. Não existe o relacionamento perfeito. Perfectível, sim, que é aquele que a gente está sempre buscando melhoria junto, não só de um lado, né? perfeito. Perfeito, Não tem assim, mais a sua colocação, não relacionamento. junto, né? Não pode ser É, unilateral, né? perfeito. É, o outro comentário, né? Eu achei bem curioso e acho que vai dar muito fácil para divagação também, né? Que é eu tô solteiro e me sinto abandonado por todo mundo. E aí eu achei assim, a Kenya até colocou no stories dela, né? Todo mundo é muita gente, né? É muito. E aí eu fiquei pensando, será que todo mundo abandonou ou o mundo foi depositado em uma pessoa só ou um grupo pequeno de pessoas? É difícil a gente pensar nesse sentido, mas assim, acontece muito as pessoas se acharem abandonadas depois de um término e aí começa falando eu tô solteiro, eu parto do pressuposto que ele estava namorando em algum momento, né? Ele estava Uhum. com algum parceiro em algum momento. Então, o término disso gerou essa ideia de eu fui abandonado por todo mundo. Isso acontece, e aí vou sair um pouco daí, porque eu não sei relativamente, não sei como é que é diretamente a situação dele, né? Mas com as outras pessoas acontece muito, né? Eu fui abandonado por todo mundo. As pessoas me abandonam sempre. Eu faço uma coisa de errado que as pessoas me abandonam. E Uhum. aí essas pessoas, todo mundo, é tipo três pessoas, duas pessoas que terminaram o relacionamento, alguém que se afastou, ou alguém que foi por algum canto e aí não levou, que seguiu a vida e acabou não olhando para trás. E aí, assim, esse direcionamento para uma pessoa só, para um grupo só de pessoas, e essa culpa, né? Tipo, eu fui abandonada, devo ter feito alguma coisa errada, né? Sim, Ou eu não me doei o suficiente. Então, assim, e é muito também característica do autoabandono. A culpa por alguma coisa. Eu fiz alguma coisa de errado, não me doei o suficiente, eu não ajudei o suficiente, eu cuidei mais de mim do que o outro, será? Será que eu fui egoísta por ter cuidado de mim? Eu tenho que priorizar mais o outro. Então, sim. são coisas que reforçam umas às outras, né? E assim, eu tô aqui, você está falando, eu estou pensando aqui sobre um outro aspecto, né? Sobre o aspecto do relacionamento codependente. Geralmente, quando uma pessoa, né, não tem o perfil exploratório, a individualidade está muito, muito danificada, vulnerável, os amigos dela são os amigos do outro. A rotina dela é a rotina do outro, né? O convívio familiar dela é a família do outro, né? A música é a que o outro escuta, enfim. Então, quando existe o rompimento, não há o rompimento só com aquele parceiro, há o rompimento com todo o background que tinha ali,
que não era dela. E aí, quando o outro vai, ele leva tudo aquilo. Então, essa sensação de abandono de todo mundo talvez possa vir também, né, já que a gente está aí nessa análise aí, porque não ficou muito claro o que a pessoa disse, também possa vir dessa sensação. Tipo, não tenho mais nada, né? Quando na verdade tem, mas não tem a exploração da própria vida, no sentido de buscar na própria vida quem são as pessoas amigas, o que dá prazer para ela na sua individualidade. E aí, quando se vê solteiro, se vê sozinho. Eu pensei desse lado também, né? Não sei se você Não, concorda e foi comigo. perfeito. Não, eu concordo, eu não tinha pensado por esse lado, mas pensando assim, e realmente quando a gente vai fazer essa reconstrução, né, esse reconhecimento da gente, a gente precisa recuperar isso, né, nossa singularidade, nossa individualidade. E a gente perceber que, assim, essas músicas são ele que escuta, o Elton. Esses amigos são deles, não é meu. Essa família não é minha. Esse lugar que eu frequento não era o lugar que eu gostaria de frequentar. Então, assim, quando a gente vai fazendo o processo de autoconhecimento, a gente vai recuperando isso, né? A gente vai recuperando nós mesmos, vai reidentificando isso. Então, é importante você ter falado dessa individualidade, a singularidade de cada um precisa ser considerada nesse sentido. E acho que é difícil as pessoas entenderem isso, né? E aí, assim, é meio polêmico essa parte, mas, por exemplo, o Facebook de casal, o WhatsApp de casal, a vida é sempre de casal, você vai para a faculdade em casal, faz as mesmas aulas em casal, e aí, assim, faz o mesmo grupo de pesquisa em casal e sai em casal o tempo todo. É meio Para, Bi. polêmico, mas, assim, é um pouquinho polêmico, talvez as pessoas discordem, mas, assim, é curioso, porque eu não sei se é considerado a singularidade ou se realmente essas pessoas, elas gostam das mesmas coisas sempre, o tempo todo. Ou será que isso Uhum. é uma coisa que é reforçada há muito tempo, sabe? E aí é difícil a gente saber disso se realmente gosta. Eu estou só trazendo uma hipótese, talvez eu esteja redondamente enganada. Mas, assim, é curioso como as singularidades vão se esvaindo uma vez que você se junta amorosamente falando, né? Não sei se Uhum. em relação com amigos acontece isso, mas amorosamente falando parece que é algo que é bem recorrente, né? Bem presente e fica evidente em alguns casos. E aí fica a hipótese se a singularidade está sendo perdida em casais. Sim, e é perigoso, né? Porque assim, essa individualidade, ela é importante para que se mantenha o interesse, né, entre o casal. Eu fico sempre pensando, né, nas lives junto com o pessoal aí, o quanto que a individualidade, a singularidade vai deixando você mais interessante, você sempre tem coisas novas, né? Te deixa mais autônomo também, né? Te deixa independente, você perceber, mais uma vez, eu vou repetir isso, que quando o outro se for, você não vai se perder, você não vai junto. Porque o outro, em algum momento, ele vai, quer seja porque houve um rompimento da relação amorosa, né, com a decisão dos dois, quer seja por uma morte, quer seja por ter que fazer uma viagem para trabalhar em outro lugar, fazer alguma coisa acadêmica, cara, as relações vão acabar, sabe? E aí, quando elas acabarem, né, o que acaba você também, acaba a sua vida também, como é que isso vai acontecer, né? Quem serei eu, né, depois desse relacionamento, né? E aí, Tem um assim, eu filme vou aí, colocar aqui tem aquele filme, O Que Eu Era Antes de Você, acho que é isso o filme, né? Não sei, porque eu não sou como eu muito, era antes de você, sim, sim. não sou muito desses filmes, não. A gente tem que ver como eu serei depois de você, né? Eu acho que É, acho sim, que tem que sim. começar a pensar assim, como eu serei depois de você? E aí, para não parecer que nós somos contra amores, né, contra relações, Não, não significa que as pessoas têm que ficar sozinhas. não é Só isso. significa que cada um é uma pessoa, né? Quando eu me junto com outra, eu não tenho que me transformar na outra nem ela em mim. Se eu me interesso em uma pessoa, eu tenho que me interessar por quem ela é individual, não um espelho de mim, por assim dizer. Então, Uhum. mesmo que eu me interesse porque ela tem interesses parecidos comigo, a gente tem que saber que todo mundo é diferente. E isso não significa que a gente tem que ficar sozinho. Vou seguir aqui meu caminho, você segue o seu porque você é diferente de mim. Não é isso. Mas juntar as singularidades. E como você falou, fica muito mais interessante quando são duas pessoas diferentes, quando as duas diferenças se respeitam, né? E assim, as Uhum. diferenças vão se esbarrar em algum momento. E Em algum momento convivem, tu vai... né? Sim, sim. E aprendem a conviver. E quando a gente não aprende é que tem problema. Quando a gente não aprende é que entra numa rota de colisão. A gente tem que aprender a conviver. E a diferença é gostoso de ver.
é legal de se viver. Então, assim, não estou criticando o casal, a vida em casal. Estou dizendo que a gente precisa respeitar as individualidades de cada um e viver junto. Eu acho que seria muito mais legal se a gente conseguisse ver as diferenças dessa forma, sabe? Eu acho que Como elas você está estão. criticando o emaranhamento, não a vida em casal, né? Que é Sim, aquela sim, só coisa, para deixar bem claro. né? Quem é E, um, quem é outro. Já é aquela brincadeira que eu fiz, de que lado fica a cabeça da minhoca. Se a gente olhar de longe, a gente não sabe. Eu acho que você está criticando isso, exatamente. né? Sim, sim, é isso. É só para deixar claro, assim, no sentido bem senso comum, o que, que a gente está falando. A gente não está criticando uma coisa, a gente está tentando trazer outra tona. Então, é muito Uhum. mais fácil você não se abandonar se todo mundo se respeitar e respeitar as suas diferenças para promover mesmo a autonomia, né? Isso tem que vir desde cedo. E como a gente falou lá no início, como codependência não é só numa relação amorosa, a autonomia ela tem que ser Uhum. desenvolvida desde cedo. E aí, para quando você se tornar um adulto saudável, com autonomia, isso vai ficar muito mais fácil. Você vai respeitar o outro vai te respeitar e você vai se respeitar, que é o mais importante. Então, acho Sim, que dessa forma fica mais claro. exato. Mas enfim, né? Segue o baile aí. Vamos desfazer esses Facebook de casal. Mentira, pode continuar. As perguntas, as perguntas acabaram, mas assim, eu acho que a gente pode botar assim na live, né? Desfaça Facebook de casal, o que é autoabandono. Bota embaixo. As Aham. perguntas acabaram, então se alguém tiver alguma pergunta, acho que a gente tem tempo bastante, né, para falar. A gente tem aí, sim, tem 20 minutinhos para 1 hora, né? De live ainda. Se não Então, se alguém tiver tiver, alguma pergunta, se quiser complementar, se não tiver nenhum comentário, assim, Bia, aí você quiser finalizar, sem problema nenhum, tá? uhum. Pelo que eu tô vendo aqui, eu não tô vendo muito. Ah, tem um comentário aqui, né? Amor, ninguém nasceu para viver sozinho. Ok, realmente não. A gente veio para ter interação mesmo. O ser humano, naturalmente, ele tem que ter interação, né? A gente busca isso, a gente Sim, busca nossos pares. Eu tive várias aulas na faculdade que vários professores repetiam incessantemente que a gente veio para grupos, a gente procura grupos o tempo todo, a gente procura pessoas para se juntar. E é ok, Iná. é isso mesmo que a gente tem que fazer. E aí tudo bem, é isso que a gente tem que fazer mesmo, a gente tem que buscar isso mesmo. E é o que eu falei, eu não estou dizendo que ninguém tem que ficar sozinho, não. Mas a gente tem que se respeitar nesse processo de estar com o outro. É muito importante, porque se a gente se ignora, uma hora o outro vai embora mesmo. E o que eu vou fazer? Se tudo que eu fiz aqui foi para manter o outro por perto, e exatamente isso fez ele ir embora, como é que eu fico depois? O Sim. sofrimento é muito maior, o ciclo de sofrimento continua. Então não é ficar sozinho, mas é se respeitar quando estar com o outro. E essa responsabilidade afetiva, ela não é só para o outro, é para mim também. Eu também tenho responsabilidade sobre a forma como eu me sinto, como eu vou me sentir numa relação. Então, assim, gente, põe na lista mesmo, né? Quando a gente pergunta, lista aí o que vocês esperam de uma relação, até para saber se a pessoa com que vocês estão merece estar do seu lado. Né? Geralmente a gente fica procurando merecer estar ao lado de alguém, e autoabandono, né? Mas será que E esse outro que eu estou me dedicando tanto a manter nessa relação comigo merece estar ao meu lado? Será que ele atende a essa lista de desejos e vontades que eu gostaria, minimamente? Né? Porque senão a gente não pode desconsiderar as grandes expectativas e o príncipe encantado que a gente já falou que não existe. Né? A gente foi bem claro com isso, não foi existe. bem duro, inclusive, mas não existe. Mas existem os amores possíveis. E aí, dentro dos seus desejos possíveis, será que essa pessoa está disposta a atender, né? E a construir, e relaxar, e relaxar, e relaxar, né? Porque o relacionamento é isso, né? É um constante relaxar. Será que só você está tentando, né, relaxar, relaxar a ponto de fazer um nó de forca no outro e vice-versa? Né? A gente precisa E é, prestar atenção nisso. e a responsabilidade efetiva que a gente tem com a gente é perceber se há reciprocidade, né? Então, por que que eu tenho que me enquadrar em várias situações para agradar o outro, para colocar ele em prioridade? Será que ele faz o mesmo? Será que na minha lista de critérios do que é preciso ter numa relação, ele se enquadra também? Então, assim, faz parte da responsabilidade que eu tenho comigo de saber isso, de cobrar essa reciprocidade. E quando eu falo cobrar, não é ir até a pessoa e falar, ei, seja recíproco comigo. Mas de cobrar de mim, Uhum. de identificar isso, né? Se eu não vejo reciprocidade, por que que eu estou nessa relação?
Acho que essa é uma pergunta que, Uhum. como a gente vem falando, é dolorosa também, porque às vezes a pergunta é, a resposta é muito ruim de ouvir. A resposta é muito ruim de É. perceber. Mas faz parte do você ser responsável por você. Tem Quer uma falar alguma pergunta coisa aqui, agora? Bia. Tem uma pergunta aqui, ó. Autoabandono na realidade garante o quê? Por que a pessoa se autoabandona crendo que vai garantir o amor? Só que, só que é fantasioso, né? Então, na realidade, o que a pessoa ganha no autoabandono? Aqui. Abandono. Assim, É o abandono, ela paradoxo que eu falei, né? ganhar a rejeição, né? Ganha, Mas assim, ganha aquilo que ela está tentando evitar, né? É por isso que eu falei, é um grande paradoxo, né? Eu me abandono para não ficar só, né? E o outro acaba me rejeitando por isso. assim, Tem uma, não é exatamente que ela ganha, né? Ela busca ganhar, mas acaba não ganhando e vai reforçando isso como se ela não tivesse feito o suficiente. Então, ela não ganha é, nada, mas ela busca. e aí a culpa mantém ela no ciclo, né? Do autoabandono, onde eu tô sempre errada, tô sempre fazendo errado, e nessa tentativa de melhorar, melhorar, melhorar em prol da atenção e do amor do outro, vai se deixando cada vez mais de lado. A gente tem aqui um bônus, Bia, agora, porque eu entendi isso Hum. como bônus. Com esta live muito construtiva, eu, após 17 anos com psiquiatra, eu chego à certeza de que tenho que procurar a ajuda de vocês. Bônus para Isso a é um live bônus de hoje, realmente. Bônus. né? Esse é um bônus Um realmente. grande, sim, muito feliz, assim, reconhecer que a gente não só precisa, mas como a gente merece de um psicólogo, né? Todo mundo merece ter um psicólogo, merece ser ouvido, merece ser validado, merece ser auxiliado. Então, assim, busquem não só por necessidade de ajuda, mas por merecimento, assim, né? E assim, Bia, 10 minutinhos para a gente terminar, você gostaria de finalizar? E assim, finalizar com essa mensagem foi ótima, né, também. E como eu falei no início, eu vejo que esse espaço é importante para a gente como profissionais de saúde, e é exatamente esse bônus que a gente busca quando a gente bota a nossa cara, assim, quando a gente vai falar sobre assuntos que não são tão falados, mas que estão ao nosso redor, é justamente para isso, para as pessoas identificarem com mais facilidade o que elas estão vendo, e se for necessário, realmente procurar ajuda, sabe? Reconheci um problema em Uhum, mim e eu não consigo fazer sozinho, vou procurar ajuda. E é isso que a gente está fazendo. Eu acho que esse é o objetivo maior, né? Levar o conhecimento, porque o conhecimento é tudo. O conhecimento vai levar você uhum. para o resto da sua vida. Então, eu fico Isso aí. caiu aqui, estou lá, né? Mas tudo bem. Eu fico Caiu. feliz de ter Não feito foi parte. aquele, foi o Caiu. celular. Então, assim, eu tenho uma outra pergunta aqui. Calma aí. A gente tem tempo de responder a última pergunta. Tem 10 minutos. Mas Conseguiu autoabandono ver? significa consegui. Significa necessariamente em uma relação em que ela vai ser rejeitada ou esse comportamento pode ser reforçado em uma relação? Muito. Acho que numa relação abusiva, né? Uhum. Se eu reforço que uma pessoa precisa se sacrificar para me manter confortável, eu sou uma pessoa que está abusando dela, né? Eu estou usando ela de alguma forma. Então, assim, Uhum. aí, de novo, o que ela vai ganhar é abandono, porque aquela pessoa não vai conseguir se enquadrar no que ela quer de relacionamento. Ela só vai reforçar que ela precisa se abandonar. E Sim, aí é muito pior, eu imagino. sim, porque para sair do ciclo vai ser muito mais difícil, né? Porque se essa pessoa em algum momento tentar sair, o outro vai estar empurrando ela de volta para a prisão, né? Então, assim, vai ser bem Exatamente. mais complicado, assim. Então, E vai ser assim, bem mais doloroso, né? bem mais doloroso, né? Então, assim, né, para reforçar aqui, todos os profissionais que passaram pela live até o momento, os profissionais eles atendem online, atendem, alguns atendem presencialmente, eu não sei se todos já estão presenciais, então os interessados em psicoterapia, né, busquem por esses profissionais, entrem lá no Instagram deles, deixem a mensagem, eles vão responder, né? Se não conseguir falar com eles, manda para mim, né? Se eu não tiver horário, eu encaminho
para esses profissionais, né? Quem tiver alguma proximidade na live comigo, porque a gente sabe que na live tem tio, tem primo, né? Tem as pessoas que são nossos familiares assistem. Aqueles que a gente não possa atender, a gente encaminha para os colegas, né? Como a Bia falou, essa equipe, esse time que está fazendo essa jornada são pessoas que eu confio muito, né, em várias áreas e eu indicaria a todos vocês o serviço dessas pessoas. Então, assim, busquem sem medo, né, que são profissionais excelentes para ajudar vocês, assim, procurem de verdade. Uma outra coisa, né, tem os nossos colegas também profissionais aqui, eu queria já desejar para amanhã um dia alegre, um dia feliz, um dia de muito cuidado, né, pelo dia do psicólogo, que a gente possa continuar sendo ferramentas de amparo, ferramentas de cuidado, né? E que essa equipe e amigos, né? Que vocês são mais do que um time para mim. Vocês sabem que são meus amigos, assim, que eu me orgulho muito de dizer, né? Que vocês estão no meu coração, que a gente possa continuar aí dando suporte com cuidado, né? Com amor, né? Eu penso na psicologia com amor, né? Aquela que a gente faz para beneficiar o outro. Eu sei que a nossa carreira é a nossa profissão, mas tudo aquilo que a gente coloca com amor floresce e ver os nossos pacientes, os nossos colegas, as pessoas que nos assistem florescendo, aquece o nosso coração sempre. Eu acredito nisso, sei quando eu vejo o olhinho de vocês assim brilhando nas lives, né? Trazendo o conteúdo de vocês, que isso faz o coração aquecer e eu fico muito, muito orgulhosa, eu sou muito, muito orgulhosa da vida ter me dado o privilégio de cruzar com vocês. Tá bom, senhora? Que lindo. Sim, senhora, eu nem te chamei de senhora hoje, que era para te preservar, viu? Mas Senhora foi muito Bíblia. bom participar, realmente. Senhora Etiane, foi muito bom participar, assim, contribuir com isso, fazer parte da seleção. Acho que está incrível e acho que tem que ter mais e mais, porque isso ajuda e realmente muda a vida de mesmo de uma pessoa, é vida pra caramba. Então, assim, parabéns pelo projeto, acho que está incrível. E que vamos, né? Que amanhã seja um ótimo dia pra gente e um maravilhoso dia de psicólogo para todo mundo. Que a gente possa continuar no cuidado e com amor sempre, sem Com faltar. amor sempre. Um grande beijo para vocês, né? Vamos encerrando o Marrom, que fica tentando aí entender sem ser entendida. Marrom, dá o cartão para Marrom, Bia. Ela precisa, Ela precisa, né, cara? sofre muito por conta dessa loucura dela. Pessoal, muito obrigada pela participação. Foi Beijo, gente. As perguntas foram incríveis, assim, foi muito bom mesmo. As lives cada vez melhores com a participação de vocês. Vai ficar lá no IGTV como todas as outras, ok? Para vocês assistirem, anotarem coisas que precisem, aproveitarem bastante conteúdo, viu? Boa noite. Obrigada para Beijo. todo mundo. Obrigada, Bia, de verdade. Beijo. Obrigada a você.